não vou ficar por aqui e vou mostrar-vos um outro comentador magnífico também com posições fascinantes relativamente a tudo aquilo que aconteceu. Ora bem, vamos lá ver se eu consigo partilhar. Aqui está ele. Acredita que houve uma certa cegueira por parte da Rússia, até mais ideológica, em relação aos avisos que foram feitos pelos Estados Unidos? Sim, para além de cegueira, eu acho que houve aqui um sintoma de vaidade e de soberba. Quer dizer, isto faz-me lembrar um filme muito. Portanto, a cegueira. Para já a pergunta começa uma vez mais. Acho que a pergunta é sempre legítima, é pertinente. Afinal, houve algum tipo de cegueira? Houve mesmo informação ou não houve? Não é isso que está em causa. O que está em causa é depois o comentador morder o isco porque já vem a salivar à procura de todo o tipo de discurso anti-Rússia. Conhecido, que dá pelo nome do Advogado do Diabo, protagonizado por Al Pacino, Al Pacino, esse grande ator. em que diz que vanity is my favorite sin. Isto não é nada que não é nada que nos espante, vindo de quem vem, fundamentalmente do Kremlin. Quer dizer, a Rússia olhou para estes avisos que o seu professor. Quais avisos? Este major-general especialista militar que diga quais avisos. E não adianta empurrar para Azeredo Lopes. É melhor que seja ele próprio a dizer quais avisos. Existe este mito dos avisos. Não houve avisos. E que eu acrescentaria que também os serviços de informações britânicos também cuidaram em fornecer o mesmo aviso às entidades russas com antecedência suficiente e a Rússia. Que dados foram esses e que avisos foram esses? Este indivíduo que diga não houve nada e tanto não é por acaso que ele não sabe informar porquê. Pura e simplesmente ignorou olimpicamente. Ignorou olimpicamente. Parece-me é que este major-general é que ignora olimpicamente aquilo que se chama de informação e de factos. Porque ele limita-se a fazer uma apreciação sobre o perfil de líderes políticos russos e não apresenta um único facto que corrobore que, de facto, os russos ignoraram completamente a ameaça. Isto faz-nos lembrar algo que se passou no dia 7 de outubro, em que o primeiro-ministro israelita e altos responsáveis do governo israelita também terão ignorado, inclusivamente, avisos. A comparação entre Rússia e Israel, enfim, é mais uma coisa que não faz qualquer tipo de sentido, mas quem sou eu? Cada um escolhe as metáforas possíveis quando está numa situação de aflição. Foram fornecidos pelo Egito. Portanto, parece-me que quando se tem um procedimento desta natureza e que os Estados Unidos e a Inglaterra fizeram estes avisos ao abrigo daquilo que. Estados Unidos e Inglaterra fizeram que avisos? Mas não há ninguém, não há um único jornalista que diga mas o que aviso foi esse em concreto que toda a gente diz que foi feito e que, pelos vistos, os russos ignoraram. Que aviso foi esse? Alguém disse que ia acontecer uma coisa destas naquele local ou que havia a hipótese de acontecer naquele local, por aqueles dias? Alguém deu alguma informação objetiva? Não. Então, isto é, num país com 11 fusos horários, num país que é um continente, com tantas nações, com tanta gente, digam-me como é que é possível monitorizar e policiar aquilo que aconteceu. Alguém que me diga e algum jornalista que decida fazer esta pergunta desconcertante. Vem sendo a luta global contra o terrorismo, porque é uma obrigação de qualquer Estado, quando se trata, quando estão em causa, ou quando está em causa a vida de civis inocentes, de fornecerem o aviso necessário, mesmo que sejam um inimigo. A questão, Sr. General, é se a Rússia não pretende usar isto a seu favor em relação à guerra na Ucrânia. Não, a Rússia, neste momento, depois de se ter verificado este atentado e ele ter sido reivindicado pela organização que o seu professor também já referiu, pelo Daesh ou ISIS, como lhe queiram chamar, o ISIS Khorasan, Capa, que está neste momento fundamentalmente no Afeganistão. Quer dizer, há aqui uma reivindicação por parte desta organização que é descredibilizada. Hoje há uma nova reivindicação.
há uma reivindicação que é descredibilizada. Se calhar porque não seria a primeira vez que o Estado Islâmico reivindicaria um atentado que não tinham sido eles a cometer. Digo eu, talvez seja por isso. Talvez o Estado Islâmico seja capaz de mentir. Totalmente credível e que vem e é paralela e vem a concurso com aquilo que quer os Estados Unidos, quer os serviços de informações britânicos tinham dito e que a Rússia ignorou olimpicamente. Sabe-se lá. A Rússia ignorou olimpicamente. Lá estão eles a dizer que a Rússia ignorou olimpicamente. Não dizem o quê. Lá porquê. Quer dizer, e com os efeitos que teve. E agora assistimos a algo que ainda é mais, digamos, ainda é mais chocante, que é aproveitar a morte de mais de cerca de 100 pessoas neste momento e aquilo que aconteceu em Moscovo para colocar as culpas na Ucrânia, que é isso que está a acontecer. Para colocar as culpas na Ucrânia, bom, mas se calhar é importante perceber que existem, nesta altura em que foi feito este comentário, já existia um conjunto de indícios que mostravam, pelo menos, algum tipo de proximidade ao território. Já nem se diz sequer quanto ao poder político. Acontecer, e que eu concordo e acompanho completamente as palavras do professor, eu também acho que é completamente inverosímil, até pelo modus operandi do próprio ato em si mesmo. A questão é se isto contribui de alguma forma. É inverosímil por causa do próprio operandi, do modus operandi do ato em si mesmo. Ou seja, os ucranianos não recorrem a atentados terroristas. Aliás, nós podemos pensar, por exemplo, no Nord Stream, nem os ucranianos, nem sequer qualquer tipo de força ocidental. Podemos pensar nos ataques à ponte de Kerch, podemos pensar na morte de Dária Dugina. Portanto, não, ninguém recorre a este tipo de coisa. Então o que é que recorrem? Estão a tentar convencer-me a mim que foram, de facto, o Estado Islâmico Khorasan que cometeu estes atentados, quando este tipo de atuação até foge àquilo que é a atuação típica, deste tipo de organizações. Bom, mas vamos ver mais uma intervenção para a qual eu chamo a vossa atenção. Daniela Nunes, especialista em relações internacionais. Esta é uma coisa que eu acho engraçada na CNN, é que todos vão com o rótulo de especialista em qualquer coisa. Especialista em, especialista em, especialista em. Portanto, é uma forma de tentar convencer o público de que realmente estão perante um especialista. O problema é que depois vamos ver o brilhantismo desta opinião. Sobre a reação de Putin, ela também me parece... Tenho de dizer que estava-se a discutir se a reação de Putin não estava a ser, as declarações de Putin não tinham surgido tardiamente. Se as declarações de Putin não deveriam ter acontecido antes. E estavam a tentar compreender o porquê. Que eu também acho interessante discutir-se esta questão. O problema é, vejam bem esta opinião. Um bocadinho à semelhança daquilo que dizia o Sr. General, parece-me natural. Eu talvez só discordo aqui relativamente ao fator ser ou não ser tardia. A mim, de facto, parece-me um bocadinho tardia esta reação, sobretudo porque ela vem depois de dezenas de outras, designadamente as do Ocidente, mas eu acho... Portanto, a lógica aqui é, como primeiro vieram os ocidentais manifestar e fazer as suas declarações, então Putin veio a seguir à dos ocidentais, logo é uma reação tardia. Esta senhora ignora as intervenções de Maria Zakharova, Dmitry Medvedev, de um conjunto de outras personalidades ligadas ao governo russo, nada disso interessa. O que interessa é que Putin veio falar ao país depois dos ocidentais terem falado também. Faz todo sentido. Acho que há fundamentalmente uma razão para esta reação que a mim me parece ligeiramente mais tardia do que o expectável. E isso para mim tem a ver com eventualmente uma emoção ou uma sensação de alguma frustração do presidente russo no que diz respeito... Eu tenho um princípio que é, se eu não faço ideia daquilo que devo dizer, eu fico calado. Mas pelos vistos há quem tenha de pensar, eu tenho de dizer qualquer coisa. Então, se eu tenho de dizer qualquer coisa, vou dizer a primeira coisa que me vem à cabeça. E aí está aqui um exemplo disso. Portanto, há um sentimento de frustração por parte de Putin. Mas será que passa pela cabeça de alguém que primeiro é preciso deixar que a investigação avance até um determinado ponto, a fim de conseguirem perceber se conseguem encontrar algum tipo de elementos que permitam haver um discurso ao país
que seja formado por elementos que sejam verdadeiramente úteis? Não. Há uma certa frustração de Putin. Que é uma incapacidade óbvia, evidente, de ter controlado o que aconteceu, que obviamente Putin... Incapacidade óbvia e evidente de controlar tudo aquilo que aconteceu. Porque será, volto a dizer, um país com mais de 140 milhões de pessoas, 11 fusos horários, tal. Se calhar talvez seja por isso que é extremamente difícil controlar aquilo que aconteceu. Não quereria que tivesse acontecido, não é? Ele acaba de ser, aqui com algumas aspas, a meu ver, claro, reeleito e por isso... Ele, não é ele, é Putin, ou o presidente da Federação Russa, não é ele. Não estamos aqui a falar com o grupo de amigos, não é ele. Não se trata assim pessoas, para já que não se conhecem. Depois, pessoas mais velhas e muito menos pessoas que têm um cargo e um estatuto como tem Vladimir Putin, não é ele. Portanto, mas dizer aqui que colocar aspas, quem é Daniela Nunes, especialista em relações internacionais, para colocar aspas na forma de eleição de Putin? Esteve presente no terreno, sabe qual é a razão para pôr aspas? Há algum elemento que tenha em sua posse que seja indubitável na sua ótica, que permita concluir que deva pôr aspas? Ele foi reeleito. E foi reeleito com voto popular, ponto. Por isso, este ataque nos primeiros dias do seu mais recente mandato acabam por manchar um bocadinho, digamos assim, o princípio dos seus trabalhos na Rússia. Não mancha trabalhos nenhuns, não mancha a reputação, porque os titulares de poder, os titulares de funções políticas sabem perfeitamente que, com certeza, que ficam chateados, ficam furiosos com isto que acontece, mas não mancha rigorosamente nada, porque este tipo de incidentes, a menos que exista alguma informação concreta que aponte para aquele acontecimento, é simplesmente impossível de conseguir antever. Ou do reiniciar dos seus trabalhos na Rússia. Depois também, o que me parece é que, e à semelhança do que vimos nesta reação de Putin, o que aconteceu ontem vem um bocadinho conferir à retórica russa da vitimização uma espécie de novo trunfo. A Rússia que está constantemente... Mas qual vitimização? A colocar-se no lugar de uma vítima e de um alvo. A Rússia não está a colocar-se no lugar da vítima, pelo contrário, parece que quem se está a colocar no lugar de vítima sem nada ter acontecido, normalmente é o Ocidente, que nunca foi atacado, mas já está a antever que vai ser atacado mais dia menos dia. Já não bastava do Ocidente, agora também pelos vistos do Estado Islâmico, que alegadamente terá sido responsável por este ataque. Em terceiro lugar, e esta parece-me que é a razão mais importante a salientar da frustração de Putin, ou daquela que eu vejo como sendo a frustração do presidente, é que ele vai ter que travar uma espécie de luta de provação dentro do seu próprio país e com a sua própria opinião pública, porque neste momento, e esta é só a minha análise, parece-me que os russos têm razão, os russos, portanto, a população russa, neste momento tem razões para questionar acerca das capacidades do regime e do Kremlin no que diz respeito à tentativa de evitar... Uma especialista em relações internacionais dirige-se ao poder político de um país como regime, sabendo que isso é pejorativo. E depois vamos lá ver uma coisa. Ainda há pouco, ainda segundos antes, tinha dito que Putin foi reeleito com aspas, e agora já está a dizer que afinal a opinião pública russa importa e pesa, influencia, e que Putin deve se preocupar com a opinião pública. Então em que é que ficamos? Afinal, Putin conseguiu conquistar o eleitorado e agora deve preocupar-se com a opinião pública, ou, pelo contrário, nada disso, afinal, deveria ter lugar e deveria acontecer, porque nada disso é verdade, porque afinal Putin foi reeleito com aspas. Depois, tenho ainda de desmistificar aquilo que aqui é dito, é que existem indicações, existem inúmeros estudos feitos, e que demonstram que estudos do ponto de vista científico que permitem perceber e corroborar que não é este tipo de incidentes, quando acontecem num determinado país, são normalmente incidentes que não afetam a credibilidade, nem sequer a posição ou a autoridade desse poder político. Portanto, vir afirmar que isto tem um impacto forte e significativo
naquilo que é o poder político e na autoridade e na respeitabilidade do poder político de um determinado país, isso simplesmente não é verdade e existem vários estudos que corroboram isso tudo. E eu vou-vos dar desde já aqui um exemplo disso mesmo que eu diria, aliás, eu até vou dar mais do que um, só para vocês conseguirem perceber o que é que também, uma vez mais, está aqui em causa. Vou suspender aqui o comentário desta especialista em relações internacionais, são todos, no fundo são todos, aqueles que vão ali à CNN, são todos especialistas de coisas, cenas e coisas, então, muito bem. Ora bem, temos aqui um estudo publicado numa publicação com referência Scopus, portanto, que está indexada, uma revista com indexação Scopus, de 6 de setembro de 2018, portanto, e que decidiu estudar, fazendo uso de uma experiência natural para estimar ou calcular as consequências eleitorais de ataques terroristas. E então, é melhor vir já para as conclusões, porque eu não quero estar aqui a aborrecer-vos com outras coisas, e vejam bem o tipo de conclusões a que eles chegam. Então, eu vou aumentar aqui para vocês verem as conclusões a que eles chegam. Os nossos resultados demonstram que ataques terroristas conduzem a um aumento significativo na participação eleitoral pretendida e eles não parecem sugerir uma punição eleitoral do governo em exercício ou que possa ter algum tipo de influência na mudança das escolhas eleitorais da população. Pronto. Caso número 1. Artigo número 2. Nós também podemos ver que encontramos basicamente e que aqui chegou-se também aos mesmos resultados para se poder perceber que, vejam o que é que aqui está. Ponto número 1. Encontramos, deixem ver, assim é mais fácil. Vejam bem as conclusões também deste estudo. E este estudo é vejam, mais um artigo publicado numa revista European Political Science Review, com indexação Scopus, e foi publicado a 29 de junho de 2023. Então, vamos lá para os resultados de uma vez por todas e vejam as conclusões a que chegou este estudo. Nós encontramos provas de que após um ataque, neste caso terrorista, que era o caso, a probabilidade de se votar nos partidos que estão no poder aumenta. Depois, outra, não existem provas fortes ou evidências significativas que pudessem ter sido encontrados de que um ataque terrorista beneficia os PRRPs, que são os partidos da oposição. Portanto, como veem, uma vez mais, eu não sei o que é que esta Daniela está a referir, se ela diz que é especialista em relações internacionais. Se é especialista em relações internacionais, o mínimo que ela deve fazer para se tornar especialista é pelo menos ter conhecimento daquilo que é ciência. Para já ter conhecimento do que é o estado da arte num determinado momento. E depois tem de conhecer aquilo que é produzido cientificamente. E eu estou a dar-lhe aqui duas publicações que, pelo menos, foram publicadas em espaços diferentes, mais recente, um em 2018, outro em 2023, e em revistas tremendamente reputadas do ponto de vista científico e da ciência política. Portanto, eu não sei onde é que esta especialista de relações internacionais foi buscar as suas conclusões de dizer que Putin deve estar preocupado com a opinião pública, até porque tudo aponta que o efeito é exatamente o contrário. É as pessoas juntarem-se ainda mais à volta de Putin. Evitar um ataque que até foi no dia 7 de março. Os Estados Unidos fizeram um alerta no dia 7 de março. Não fizeram alerta nenhum. Já foram todos atrás desta conversa, desta cantiga. Os Estados Unidos não fizeram alerta nenhum. Que isto fique bem claro. Bom, mas ela depois ia continuar aqui com estes disparates. Eu vou poupar-vos a tudo isto e vou dar-vos, isso sim, mais um caso. Para vocês verem, esta também parece que
Eu espero, eu não sei exatamente, deixem-me ver, eu prefiro ouvir primeiro como é que é dito o nome dela para pronunciar. Está connosco a Sónia Sénica. Boa noite, Sónia. Obrigada. Vimos há pouco que Vladimir Putin tem recebido atualizações por parte do Kremlin, no entanto, até ao momento ainda não prestou qualquer tipo de declaração. É estranho que, perante o maior ataque terrorista em solo russo em muitos anos, continue em silêncio. Bem, eu diria que seria estranho se não considerássemos que, de alguma forma, recentemente as autoridades minimizaram o alerta, até publicitar. Mas minimizaram o quê? Que se eu acabei de dizer que o espetáculo que era para ter lugar no Krakow City Hall foi adiado com base naquilo, sobretudo inspirado, com base naquilo que tinha sido anunciado de uma forma muito genérica, por isso é que os russos tiveram de cancelar uma série e de adiar uma série de eventos. Como é que isto foi minimizado? Digam-me, alguém que me diga, e algum jornalista que pergunte como é que é possível estar a chegar a estas conclusões. Pela Embaixada dos Estados Unidos, mas também outras embaixadas europeias que avisaram os seus cidadãos, os seus nacionais, a Foram todas atrás daquilo que a Embaixada dos Estados Unidos avisou. residir em particular em Moscou, não necessariamente na Rússia, de que poderiam ocorrer ataques perpetrados de índole terrorista. Claro que o objetivo das autoridades russas... Podiam, num espaço de 48 horas, a partir do dia 7 de março. Ora, 7 mais 2 dias dá 9 de março. Isto aconteceu a 22. Por amor de Deus, alguma noção? Foi mostrar, por um lado, que conseguiam ser promotores de segurança e estabilidade interna e, por outro lado, queriam, obviamente, que o processo eleitoral decorresse com a maior tranquilidade. Queriam um processo eleitoral, ou seja, estão aqui a insinuar que Putin baixou as vasas por causa do processo eleitoral e para manter alguma estabilidade interna. Então, para isso é melhor deixar que morram pessoas depois de ele ser eleito. Normalidade possível. Agora, o que me parece é que a dimensão e a envergadura de a mortandade e o impacto mediático está de facto a causar um grande constrangimento por esse silêncio, sobretudo do Kremlin e da liderança russa. Não houve silêncio nenhum do Kremlin. Maria Zakharova esteve a falar vezes e vezes sem conta, esteve a produzir inúmeros conteúdos cá para fora. Maria Zakharova é uma das porta-vozes do governo russo. Portanto, não venham, por amor de Deus, dizer que houve silêncio do Kremlin. Vou só parar isto até para não ser muito exaustivo, mas há aqui um último que eu gostaria de vos mostrar antes de nós acabarmos e antes de passarmos aqui para dar por terminada esta análise muito breve, apenas alguns conteúdos, não são todos, mas vamos ver o que é que aqui é dito por mais este comentador. A RTP também não pode escapar. Moscou. Ora bem, há um histórico de grupos islâmicos promoverem atentados terroristas em vários países, como é óbvio, mas designadamente na Federação Russa. Há um histórico, mas isso demonstra que é regular ou demonstra que já aconteceu ao longo de um período de tempo muito, muito, muito amplo? A Federação Russa tem repúblicas que são, do ponto de vista religioso, maioritariamente muçulmanas, e há lá grupos que reivindicam uma autonomia dessas regiões, quando não mesmo uma independência. E, neste sentido, esses ataques têm sido recorrentes. Aconteceram, por exemplo, na Chechênia, em 2002, em Beslan, na Ossétia do Norte, em 2004. Têm havido outros atentados, designadamente no metro de São Petersburgo, na ligação ferroviária entre São Petersburgo e Moscovo. Isto é, tem havido um conjunto de ações que têm por detrás. Ainda bem que este comentador falou nessa questão do atentado de São Petersburgo, porque aquilo que eu me apercebi também é que houve uma generalidade de comentadores que insinuaram que recordaram este acidente terrorista de 2017 como não, o Daesh, o Estado Islâmico já em 2017 tinha cometido este atentado em São Petersburgo, o que é uma falsidade. Portanto, não foi o Daesh que cometeu esse atentado na altura de 2017 em São Petersburgo. Aquilo que aconteceu foi que, para já, foi cometido por um grupo chamado, foi reivindicado por um grupo chamado Imam Shamil, o batalhão Imam Shamil, que tinha ligações à Al-Qaeda. Portanto, não foi o Estado Islâmico. O Estado Islâmico não tinha cometido o atentado de 2017 em São Petersburgo. Depois, demorou sensivelmente pouco mais de 20 dias até ele ser efetivamente reivindicado por esta mesma organização. Portanto, mas é muito importante frisar esta questão, que 2017 não foi o Estado Islâmico. Traz este tipo
por outro lado, era expectável que isso voltasse a acontecer, na medida em que, como temos ouvido, houve vários alertas, designadamente da Embaixada dos Estados Unidos, para essa probabilidade. Lá vêm eles outra vez com esta questão dos alertas da Embaixada dos Estados Unidos, e que não é verdade. Não houve esse tipo de alerta. E aqui, de facto, existe um enigma. O que é que levou o Kremlin a desvalorizar esse tipo de informação? Não desvalorizou coisa nenhuma. Digam-me onde é que está algum tipo de elemento sólido que permita assegurar que aquele ataque ia acabar por acontecer. É verdade que sabemos que há aqui uma concentração de esforços na chamada linha da frente, na Ucrânia, mas a verdade também é que, havendo esse alerta e sabendo nós que há este histórico, um espaço tão vasto, uma sala de espetáculos com tantas pessoas no seu interior, de facto, por aquilo que vimos, foi relativamente fácil a operação que foi desencadeada, na medida em que não vimos nenhuma reação no decurso dessa operação, nem uma eficácia em haver imediatamente um socorro por parte das autoridades russas. Então, houve cá que claramente uma grande concentração na Ucrânia e até ao risco, eventualmente, de ataques aéreos que se têm registado e provavelmente essa segurança interna foi um pouco desvalorizada por parte do Kremlin. Sim, a ideia que fica é que há essa negligência. E é verdade que, embora um regime Mas negligência porquê? Digam, por favor, que negligência. com as características do regime da Federação Russa não sejam propriamente afetados em termos eleitorais por este tipo de ocorrências, a verdade é que o regime perde apoio. Não nos podemos esquecer que muitos russos poderão estar a pensar neste... Não perde apoio. Lembrem-se dos artigos, pelo menos que eu citei. Posso arranjar-vos mais, se for suficiente, para largarem esse mito de que o poder político perde apoio por causa destes acontecimentos. Neste momento, em vez de estarmos a atacar um vizinho, devíamos estar a selar pela nossa segurança. Pronto. Aí está o pensamento pueril, o pensamento que se calhar uma criança de 5 anos poderia fazer. Nós em vez de estarmos na Ucrânia, nós poderíamos era estar a defender as nossas próprias, a defender-nos dos terroristas. Como? Não sei. Não sei, porque o terrorista pode atacar em qualquer lugar, é uma vasta parcela de território a nível continental, mas não interessa, o que interessa é que nós não devíamos estar lá fora. Ou seja, alguma vez alguém faz esse tipo de perguntas, por exemplo, em atentados ocorridos em solo europeu? Porque isto já tem acontecido no passado, porque não haver um investimento maior na nossa segurança. Por outro lado, Vladimir Putin ainda não veio a público, ele próprio, falar sobre este acontecimento, deve estar a aguardar para ter mais informação e, sobretudo, para ter já na sua posse detidos, ou pelo menos os suspeitos, pela prática do atentado, para mostrar, apesar de tudo, agora... Finalmente, um comentário sensato relativamente ao motivo que levou Vladimir Putin a fazer as declarações no momento em que as fez. Pronto. Não sei se outros, porque eu não tive paciência de ouvir outros comentadores, mas finalmente temos esse exemplo. Agora, Putin vai perder apoio porque as pessoas vão pensar nós andamos a atacar fora do nosso país e devíamos estar aqui a defender-nos. Sim, eu não sei em que mundo da fantasia que estas pessoas vivem, mas a verdade é que é assim é que temos o comentário, é assim que temos várias pessoas a sugerirem que, de facto, a Rússia desvalorizou. Ninguém sabe dizer o quê. Houve alertas. Mas quais alertas? Alertas existem desde o 11 de setembro a um ritmo, eu não quero dizer diário, mas é periódico. E eu cruzei-me com inúmeros deles enquanto trabalhava no Serviço de Informações. Portanto, vir aqui fazer este tipo de afirmações da boca para fora apenas para dizer que se tem uma opinião e que se é especialista, seja lá no que for, meus amigos, não vale a pena. Não sei se vale a pena essa humilhação, porque os portugueses, volto a insistir, os portugueses estão a ser enganados. Isto é pura desinformação, é pura propaganda e as pessoas nem sequer fazem minimamente bem o trabalho de casa para poderem, pelo menos, basear-se e tomar decisões e opiniões com base em factos que verdadeiramente aconteceram. As pessoas já estão com o pensamento enviesado. E com isto eu despeço-me e até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos.